Olá, queridos alunos de Gestão Orçamentária e Financeira. Estamos proporcionando mais um novo vídeo extraordinário aqui para que vocês possam aprender a utilizar essa planilha que vocês estão vendo aqui na frente. Essa planilha ela tem uma característica diferente daquela anterior, que só mostrava uma informação de um único período toda consolidada, que eu posso me permitir nessa planilha abrir a situação tanto em projeção como em real e muito mais informações. Primeiramente eu vou apagar as informações dessa planilha aqui, porque vocês estão vendo que ela tem os números já preenchidos aqui, bem como também os resultados todos aqui interpretados aqui embaixo. Vamos construir essa planilha do começo, para que você tenha uma ideia bem apurada de como pode utilizar essa planilha para resolver todos os seus exercícios. A primeira coisa que você vai ter que apagar são as colunas tanto de quantidade como de preço unitário, tanto na projeção. Note que na coluna de agora tudo vai ficar zerado, assim como no real você fará a mesma coisa, apagará as quantidades e os preços unitários. A planilha agora está zerada, pronta para ser utilizada. Para você conseguir entender melhor como ela funciona, foi criado um caso. Como você deve ter visto no site, nós falamos de uma série de cidades bolivianas, tá? 6 delas estão em formato de quizzes. Seguem as cidades que vocês já devem ter visto no seu site, que seriam quais? La Paz, Cochabamba, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Oruro e Sucre. Esses quizzes estão à sua disposição para você preencher. Os casos, claro, agora tem que ser explicados como preenchê-los, como utilizá-los através de um exemplo. Por isso foi criada uma sétima situação, cobicha, não sei se essa é a pronúncia correta em espanhol, tá? E que eu passo agora a mostrar para vocês o PDF que você também tem no site onde você pode baixá-lo. Aqui está a informação que você tem na sua mão em PDF, tá? Inicialmente, no primeiro parágrafo, nós não vamos ler todos os detalhes aqui, você pode ler com muito mais detalhes no seu papel, tá? É falado que há um brasileiro chamado Dr. Estevam Trabalhos, que ele vai instalar uma importadora de supercomputadores, supernotebooks da marca Aimasan, tá? E aqui você tem detalhes um pouco maiores nesse parágrafo aqui, o segundo, onde fica esse município, tá? E alguns detalhes históricos, geográficos da parte desse nosso local onde nós estamos ensinando esse case aqui, tá? Depois, sabemos que o Dr. Estevam elaborou um orçamento de vendas para o primeiro ano de operação dessa empresa, tá? Onde ele tentou explicar ou tentar projetar uma situação de vendas para o seu novo negócio, tá? Sempre lembrando que quando você falar de desvio, nós estamos falando de plano versus real, que é o que você encontra aqui nesse quadro, tá? Você pode ler com mais calma, tá? Aqui também tem de onde foram tiradas as fontes, tá? Isso tudo são detalhes complementares. Mas o mais importante é que, na página 2, você vê que ele faz um planejamento. Ele utilizou aqui cada um dos períodos aqui como sendo um mês. Então, mês 1 seria janeiro, mês 2 seria fevereiro e assim até dezembro. A quantidade de equipamentos que deveriam ser vendidos naquele mês, o seu respectivo preço unitário e o faturamento. Estamos, é claro, imaginando que essa situação, estamos utilizando valores em reais, dólares, tanto faz. O mais importante aqui, numa projeção, ele colocou mês a mês, quantidades e respectivos preços unitários praticados naquele mês. Provavelmente, de acordo com configuração ou por situações, vamos dizer, de mercado que nós aqui não vamos entrar nesse vídeo aqui, ele tem situações em que o preço não é constante. Vocês podem perceber pela tabela que 24 mil parece ser o preço maior e 20 mil o preço menor. 21 parece que é um preço que aparece mais vezes, ou seja, 25 mil, olha aqui, 25 mil é maior ainda do que 24 mil, tá? Então, com esse, sempre multiplicando a quantidade pelo preço unitário, temos a última coluna, que é a coluna do faturamento. Há uma informação adicional. Existe uma Black Friday aqui, que ele tentou planejar vendas, além dessas vendas mensais. Ele falou,
Black Friday você sabe que acontece no final de novembro, né? Projetou vender 4 unidades, só que uma configuração mais simples a 12 mil, quer dizer, estão percebendo que os preços são de 12 mil são menores do que todos aqueles que nós vimos acima das projeções mensais que estão aqui, tá? O menor era 20, né? Agora temos até 12, menor ainda. Então. Depois, o tempo passou, o ano virou, e aqui nós tabulamos nessa tabela que tem aqui o cabeçalho em azul, a situação do que aconteceu de verdade, o real. E aqui você tem em janeiro, fevereiro e assim por diante, cada um dos meses com a sua quantidade vendida, o preço médio, o preço unitário que foi praticado naquele mês e o respectivo faturamento, que é a multiplicação de novo, quantidade vezes preço unitário. E sobre Black Friday, acho que ele tomou um pouco na cabeça. Ele falou, olha, não conseguiu vender as 4 unidades que ele queria. Ele só conseguiu vender 2 e ainda assim teve que baixar o preço para 10 mil reais. Tá? E agora ele quer saber, muito bem, como é que, o que nós temos de explicações aqui, tá? Eu quero saber o que aconteceu, qual é o impacto das quantidades que foram diferentes daquelas que nós tínhamos planejado, assim como os preços que também não foram exatamente aqueles que nós tínhamos planejados. Primeira parte das perguntas, você pode ver aqui que elas foram subdivididas através de tarjas verdes, aqui através de cabeçalhos, né? Primeira coisa, sobre as receitas anuais, queremos entender como é que foi o faturamento, qual foi o planejado e qual foi o realizado que ele teve no final das contas. Depois a situação quantidade, o que foi planejado, tá? E qual foi a quantidade anual realizada. Aqui está errado, aqui devia estar realizada, tá bom? Depois queremos entender os desvios, qual foi o desvio das quantidades anuais vendidas, qual é o desvio das quantidades anuais vendidas expresso em porcentagem e saber se o desvio foi abaixo, igual ao planejado ou se foi acima. Depois queremos entender o desvio do faturamento anual, também a expressão em porcentagens e também se estava acima, abaixo, igual ou acima do planejado. Por último, queremos entender uma análise do final no que tange a qual foi o preço médio que ele praticou, naquilo que primeiramente é realizado aqui no planejamento e depois realizado no real, que aconteceu de fato. E queremos saber do desvio anual, quanto foi a contribuição das quantidades e se isso foi uma situação negativa que contribuiu para diminuir a meta, ou se foi neutra, ou seja, não influenciou em nada, ou se foi positiva que contribuiu para melhorar o desvio. A mesma coisa queremos saber do faturamento, não de quantidades agora, mas do faturamento. O que foi, se foi negativo, se foi neutro ou positivo. E depois entender como a combinação deles, quer dizer, se o preço foi neutro, eu tenho também 3 possibilidades: impacto reduzido, neutro e impacto aumentando do delta quantidades. E a mesma coisa que você vê repetindo, impacta reduzindo, e a mesma coisa as 3 opções aqui na delta quantidade, e depois a mesma coisa aqui no que tange aumento com as 3 opções, ou seja, uma combinação 3x3, tá? Então agora nós vamos iniciar o procedimento de preenchimento e comentar alguma coisa sobre o preenchimento que a gente pode ter nas planilhas. A planilha está vazia, como nós falamos, e agora nós vamos colocar aqui do lado apenas, para ajudar a gente, a projeção que foi idealizada pelo empresário. Ok, temos aqui do lado, no meio da tela, aqui nessa região, uma imagem daquilo que foi projetado e vamos digitar isso. Como você pode perceber, até as cores são as mesmas, o que facilita a gente a visualizar. E agora nós queremos preencher aqui a quantidade. Primeiramente ele planejou vender 10, depois planejou vender 12, e assim vamos repetindo cada uma das informações que você está vendo aqui. Estou preenchendo primeiramente no sentido vertical, tá bom? Então, no mês 6 nós temos 9, 8, depois temos 13, 10, 12, 11
e por fim temos 20 em dezembro, né? Lembrando que cada um desses números aqui estamos utilizando como apoio para ver os meses. Agora precisamos preencher os valores, tá? O valor de 20 acontece só no primeiro mês, certo? Depois nós temos 24 mil. 21 vai se repetir várias vezes, então eu vou me permitir até usar o recurso do Ctrl+C, Ctrl+V para ser um pouco mais eficiente. Vamos até o mês 10, pronto, colocamos o Ctrl+V, sendo que se você analisar aqui, apenas no mês 7, em julho, é que nós temos um valor de 25 mil, que é o que eu vou alterar aqui agora. 25 mil. Por fim, no mês 12, no mês de novembro, ele volta a praticar 24 mil. Em dezembro, repete os mesmos 24 mil. Se você lembrar do texto, não foram só essas as condições de venda que ele queria. Vamos dar uma olhada no nosso arquivo novamente para ver o que ele projetou naquela situação especial de Black Friday. Aqui está. Na página 2, você vê que ele projetou separar 4 unidades para colocar numa Black Friday para vender a 12 mil. E a pergunta é, mas em novembro eu não tinha um preço de 12 mil planejado para o mês todo, eu tinha um planejado de 24 mil. Essas unidades, como é que eu vou colocá-las em novembro? O que você vai fazer é não colocar em novembro, dá uma olhada. Simplesmente aqui você vai criar um 13º mês. É um evento separado que eu estou colocando aqui, 4 unidades a 12 mil. Percebe? Isso não estava nas vendas regulares que você queria fazer, que está nessa tabela aqui, que agora até nós vamos retirá-la daqui. A quantidade está sempre sendo multiplicada pelo preço unitário aqui. Não se trata de você ter 13 meses, você pode ter 13 eventos, porque aqui o que você precisa entender é o seguinte, aqui o período ele não tem que necessariamente ser mensal, ele pode ser, por exemplo, quinzenal, tanto é que se você descer a sua planilha, você vai ver que eu levo até 24, poderia levar até 36, até 50, 100, podia fazer um preço para cada dia, então eu teria que ter 365 linhas, tá? Mas o que importa é que você sabe que o preço que é praticado deve multiplicar aquela quantidade que você está projetando aqui. Praticando se for real ou projetando se for em amarelo. Tá ok? Então, não se trata de você ter 13 meses. Se trata de que você tem 13 ocorrências periódicas. Ou de um período que você sabe. Sendo que a Black Friday a gente sabe que normalmente é um único dia. Ou às vezes uma única semana. O importante é que você sempre não multiplique quantidades por preços que não sejam os mesmos. Ou seja, se eu estou dizendo aqui nessa primeira linha que as 10 unidades são todas vendidas a 20 mil, é todas a 20 mil, não tem uma a 19.800, outra a 12, outra a 24 mil, ou seja, todas elas estão obedecendo a mesma situação. Ou seja, o mesmo preço unitário, tá bom? Depois nós vamos até mostrar para vocês como a gente poderia quebrar situações projetadas inicialmente como sendo uniformes para situações não uniformes dentro do mesmo período. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? O mais importante é que agora nós temos que iniciar o preenchimento daquilo que foi real. E para isso nós vamos trazer aqui do lado a situação real para você daquilo que aconteceu. Ok, estamos agora já com a tabela aqui do lado daquilo que aconteceu de real, tá? E queremos reproduzir esses valores aqui. Então, quando projetamos 10, vendemos 8, aqui vendemos 10 e não 12, projetamos 12, vendemos 10, projetamos 11, vendemos 11, projetamos 12, vendemos 9, vendemos 7 aqui, vendemos 12, 11, 12, 9, 10 e 16. E agora vamos colocar aqui os preços que foram praticados naquela ocasião. Então, no primeiro mês, conseguimos vender até mais caro. Olha, em vez de vender por 20 mil, vendemos por 21 mil.
Depois vendemos por 24 mil, exatamente o mesmo valor que foi projetado. Temos 21, 23. Note que eu estou só reproduzindo o que você está vendo aqui do lado. A mesma coisa que está sendo aqui, estamos transferindo para cá. Então, no mês 5, nós vamos ter agora 20 mil. 19 mil no mês 6. 24 no mês 7. Depois, no mês 8, nós vamos ter 21. 21 de novo. 23 no próximo mês. Aqui nós temos no mês 11 20 mil. E 24 mil no mês de dezembro. Aqui. Concluímos aqui. E lembra que nós tínhamos aqui um período 13, um evento 13, que era Black Friday? Vamos já remover esses valores de real e vamos já voltar e ver o que o texto falava do que realmente aconteceu na Black Friday. Na Black Friday, ele não conseguiu vender mais do que 2 unidades e ainda assim teve que baixar para 10 mil. É isso que nós vamos transpor para a tabela. 2 unidades a 10 mil. Nesse instante, nós só fizemos o que até agora? Tabulamos a informação que tinha sido orçada, que tinha sido projetada e a situação real. Quero agora começar a interpretar para você o que está acontecendo aqui do lado. A primeira coisa é entender essas duas colunas do desvio do faturamento. Lembrando que faturamento para nós não são as quantidades, é a multiplicação das quantidades pelos respectivos preços unitários. Note que, se você olhar linha por linha, o que o sistema está fazendo? Ele está pegando o faturamento real e subtraindo do faturamento projetado. Então, esses 32 mil negativos, de onde vieram? São 168 mil menos 200. Tá bom? Então, eu sei que nesse mês, ou nesse evento que eu estou localizando, eu estive desviado para baixo, ou seja, não atingi o meu faturamento sequer projetado. Por isso que deu negativo. E, consequentemente, também você vê aqui uma porcentagem de 16%. Como é que eu obtive 16%? Eu peguei os 32 mil e dividi por 200 mil e depois multipliquei por 100. É isso que o sistema fez. Então, quando você olhar essa coluna H e aí, você estará vendo o desvio do faturamento, mas não das quantidades. As quantidades eu tinha projetado vender 10 e vendi 8, portanto, vendi 2 a menos. A coluna J e a K nos traz a informação somente das quantidades. Logo, entenda, você tem aqui menos 2. O que é isso? 8, que está aqui, menos 10. E é claro, como você teve menos 2, 2 negativo dividido por 10, que era o projetado, dá 20%. Então você percebe que quantidades têm desvios de porcentagem que não necessariamente são a mesma coisa do faturamento. Faturamento tivemos aqui 16% e aqui 20%. E assim vamos repetir as nossas análises mês a mês ou linha a linha. Todas as linhas que estão colocadas aqui, no caso 13, têm a sua respectiva análise de desvio do faturamento e desvio das quantidades. Então, isso é o que você inicialmente tem aqui calculado já de maneira bastante rápida para você. Agora, vamos avançar nossa coluna. Vamos entender de que nós temos agora que avançar para baixo, para ver os totais das colunas. Então, agora eu vou fixar propositalmente aqui a minha linha superior, só para você não perder a informação. Ou seja, eu tenho aqui o que? Agora estou somando as minhas quantidades que estão todas aqui. Aliás, vamos fazer até melhor ainda. Vamos projetar da seguinte forma. Vamos exibir
de uma maneira um pouco mais inteligente, na minha opinião, tá? Nós vamos fazer o descongelamento dos painéis e agora vamos congelar os painéis exatamente aqui, de tal forma que você agora, tá vendo? As linhas 1 e 2 ficaram fixas e eu estou me permitindo a rolar para baixo para eu saber o que eu estou lendo. Então, mais uma vez, temos as quantidades aqui e o preço unitário aqui. Não tem lógica eu somar preços unitários, concorda? Mas tem lógica eu somar a quantidade e tem lógica eu somar também o faturamento. E é isso que você encontra aqui embaixo. Então, qual foi a projeção de quantidades que ele tinha? É só olhar aqui, foram 144 mil. Qual foi o faturamento projetado? Foi de 3.139.000. Tá? E é claro que agora, se eu pegar, e agora sim você pode entender que é um preço médio, aqui que você aprendeu em estatística, que é a chamada média ponderada. A média ponderada é aquela em que eu levo em consideração as frequências individuais dos preços. Então, se eu tenho aqui um preço de 12 para 4 unidades, aqui de 24 para 20, as quantidades que estão aqui vão entrar no peso da distribuição, na participação. Por isso que você vê aqui que o preço médio calculado para a projeção foi de um preço de R$ 21.798,61 centavos. Tá? Na realidade, o que eu peguei? Eu só peguei aqui o faturamento total e dividi pela quantidade, que era de 144. É assim que se calcula o preço médio da projeção. A mesma coisa acontece agora aqui na parte do real, daquilo que aconteceu. Eu posso somar perfeitamente as colunas de quantidade e faturamento. Então, a quantidade que eu vendi foi de 127 unidades, não foi de 144. Assim como o faturamento não foi de 3.139.000, mas foi de 2.766.000. Tá? Agora, a mesma coisa continua acontecendo aqui. Eu consigo calcular o desvio nessa última linha aqui, ó, linha 27, do desvio do faturamento. E vou descobrir que o meu faturamento foi, no total, 373.000 a menos do que eu queria. O que dá, em termos percentuais, 11,88%. E já nas quantidades, eu de 144 cheguei em 127. Isso significa que eu vendi 17 a menos. Por isso que está vermelho, está com sinal de negativo aqui. E a porcentagem, é claro, foi também negativa, porque se o desvio aqui já está negativo, a porcentagem também vai ter que dar negativa. 11,81%. Bem próximo, né? Aqui, se você olhar bem, 11,38 e aqui 11,81. Próximos, mas não necessariamente iguais, claro. E nós sabemos então que esses valores agora entram numa segunda parte aqui que lembra muito aquela planilha que você tinha já no vídeo anterior, na aula 14, tá? Onde você tem as quantidades que eu estou transferindo aqui, ó, projetei vender 144 a um preço médio de tanto, e aqui está o faturamento. Perceba que o 144 veio daqui e esse aqui também veio daqui de cima. Então, nada mais fizemos do que trazer agora o preço unitário médio de projeção para cá. A mesma coisa estará acontecendo agora também aqui dentro do real. 127 puxados desse total, da linha 27. E o faturamento também de 2.766.000 também foi puxado. E o preço médio também foi puxado. Por isso que tem essas setinhas aqui, tá? E é claro, se eu pegar 144 vezes 21, 798,61, eu vou obter 3.139.000. Por isso que só essas duas setas estão aqui. Também estou puxando 127 no real e o preço médio unitário real de 21.779,53. Fazendo, multiplicando, é claro, né? Um produto dá o faturamento de 2.766.000, né? 2.766.000. E é claro, se eu fizer a diferença desse valor para esse aqui, ou perdão, do faturamento que está aqui
na coluna D, para a coluna G eu tenho os mesmos 377 mil que eu também já tinha achado aqui em cima. E é claro que a porcentagem de 11,88 também está aqui embaixo. Mas agora aquela pergunta que não quer calar: quanto desse faturamento, desse desvio, que nós temos aqui um valor considerável, quanto se deveu ao impacto das quantidades terem sido diferentes do orçado? Se eu tivesse a mesma quantidade, 144, e aqui também tivesse 127, é claro que a quantidade aqui daria zero, porque faríamos esse valor menos esse, com o preço orçado, obtivemos aqui que a quantidade explica a diferença negativa de um desvio de 370.576,39 centavos. E quanto é a responsabilidade dos preços? Pode perceber que esse empresário até tentou manter o preço médio muito próximo do real do projetado, tá vendo? Por isso que aqui o impacto foi pequeno, mas nada mais eu faço do que pegar o preço real aqui, o preço orçado aqui, e aqui a quantidade. Efetua-se a conta, conforme está aqui na expressão, e você tem uma diferença de 2.423,61. Tá? Essa parte de baixo aqui, volto a dizer, é a mesma que você estudou na última videoaula, na videoaula extraordinária que eu preparei. Tá? Então agora o que nós queremos é entender algumas coisinhas que podem estar acontecendo diferentes aqui, e depois, é claro, passar para vocês mais algumas dicas. Vamos voltar ao nosso formulário e ver quais são as perguntas que estão formuladas por lá. Voltando agora ao nosso PDF, na página 4 você começa a responder as perguntas. A primeira pergunta que nós temos aqui é: qual o montante anual planejado, ou seja, o orçamento, a projeção? Onde é que nós encontramos essa informação na planilha? Voltando à planilha, você vai encontrar que as projeções estão aqui. Coluna do faturamento, você vai chegar e vai somar e vai descobrir que é esse valor aqui. 3.139.000 é o valor do montante anual planejado. Agora desejamos saber o montante anual realizado, o que aconteceu de fato. Também encontramos isso na planilha. Para isso nós temos que agora olhar a informação do real que está aqui. E o faturamento real está na coluna G de gato. E nós vamos encontrar a informação aqui embaixo como sendo 2.766.000. Essa é a resposta do montante anual realizado. Voltando à página 4 do PDF, vamos agora entrar na seção das quantidades. E a primeira coisa que vai nos ser perguntada é qual a quantidade anual de vendas planejada. Qual a quantidade que nós planejamos vender? A quantidade planejada está nessa coluna aqui. E, para não delongarmos muito, está aqui, 144.000. Olha, 144 é a quantidade que nós planejamos, não tem nada a ver com o meu, tá? 144 é a resposta para a pergunta: qual a quantidade anual de vendas planejada? A próxima pergunta é: qual a quantidade anual de vendas realizada? Que quantidade que nós realizamos? Tá? E voltamos à nossa planilha. Em nossa planilha descobrimos que a quantidade real está na coluna E de eco, né? E você vai encontrar que é 127. Essa é a resposta para a pergunta de qual a quantidade anual de vendas planejada, aliás, realizada, né? A planejada foi de 144 e a realizada foi de 127. Agora queremos estudar os desvios. E a primeira pergunta sobre as receitas anuais na parte de desvio é:
qual o desvio das quantidades anuais vendidas. Para encontrar a informação das quantidades, você vai encontrar aqui, na coluna J de João, e você vai descobrir aqui na linha 127 que 17. Esta é a quantidade que nós tivemos de desvio negativo, então menos 17 é o que você teria que responder. A próxima pergunta fala qual o desvio das quantidades anuais vendidas, expresso em porcentagem. Não quero saber o desvio absoluto, eu quero saber o desvio em porcentagem agora. Nesse caso aqui, o que nós vamos fazer é responder o valor com até 2 casas decimais. Bom, a planilha já traz com 2 casas, porque já foi programada para atender esse tipo de questionário, tá? E lembrando que a gente não vai digitar a porcentagem no Google Forms, que você já preenche, você só vai digitar o número que nós vamos agora encontrar lá. E claro, a planilha já faz para você o arredondamento do último dígito aparente. Por isso que a planilha é bom você usá-la também até num exercício ou numa prova, porque ela já faz esse arredondamento para você. Voltemos à planilha. Para acharmos essa informação, temos que, claro, como estamos falando de quantidade, estamos falando dessa parte aqui ligada pelo laranja. A coluna K vai nos trazer a informação aqui embaixo, ou seja, se você observar, o desvio da quantidade foi de 11,81%. Você vai digitar no Google Forms 11.81 e acabou. Não digita o símbolo de porcentagem. A próxima pergunta é uma interpretação. Como foi o desvio dessas quantidades vendidas? Foi abaixo do planejado? Foi igual ao planejado? Ou foi acima do planejado? Se fosse acima, o nosso valor daria positivo, mas ele deu negativo, deu menos 17. Então, o 3 aqui de ser acima já está eliminado. Se fosse igual ao planejado, teríamos obtido um valor de 0 de desvio. Não é o que obtivemos um valor diferente de 0, então a 2 não é. E é claro, abaixo é a resposta seria esse 1 aqui. Por quê? Porque nós temos um valor negativo de 17. Por fim, agora voltamos para a nossa planilha para descobrir qual o desvio do faturamento. Então, não estamos falando agora mais de quantidade, vamos falar agora de faturamento. Para falar de faturamento, as colunas que nos ajudam são as colunas H e I. Como ele falou de faturamento no sentido, vamos dizer assim, mais de número, né? A resposta, claro, tem que ser esse valor aqui. Negativo de menos 373 mil. Então, esta é a resposta. A próxima pergunta aqui embaixo fala qual o desvio do faturamento anual expresso em porcentagem. É a mesma analogia do que nós temos nas quantidades, né? E até já vamos subir aqui para você perceber que nós vamos responder também com 2 casas decimais. A mesma forma como nós fizemos com a quantidade. Qual foi o desvio do faturamento agora em porcentagem? Voltando aqui, você descobre que a coluna I vai trazer essa informação. E você vai aqui no último e você vai digitar, e você vai perceber que deu esse 11,88. Você vai digitar aqui no Google Forms 11.88. Lembrando que tem que ser ponto e não vírgula, porque ele utiliza a notação americana, o Google Forms, tá? 11,88% é o desvio do faturamento. Agora a pergunta é, como foi esse desvio? Foi abaixo do planejado? Foi
igual ao planejado ou foi acima? Bom, como o número deu negativo, novamente você vai ter que a resposta é que foi abaixo, né? Lembrando que igual teria que ser um desvio de zero e acima teria que ter sido um valor positivo. Tanto o faturamento anual como a quantidade anual, ambos deram abaixo do planejado. Agora, na quinta e última página do PDF, vamos iniciar a análise final sobre as receitas anuais. Primeiramente, é perguntado qual foi o preço unitário médio das vendas anuais planejadas. Essa informação você encontra aqui na linha 28, no preço unitário médio, ou seja, você vai encontrar esse valor aqui de 21, vamos diminuir aqui para ficar um pouco melhor, né? 21.798 reais e 61 centavos. A próxima pergunta é: qual foi o preço unitário médio das vendas anuais realizadas, não do orçado, mas do realizado? Essa informação você vai encontrar na coluna F, que é do preço unitário, juntamente com o preço médio que está informado na linha 28, ou seja, você vai encontrar o valor de 21.779,53 centavos. Este é o nosso preço médio anual real, tá? O preço unitário médio daquilo que foi realizado. A terceira pergunta da análise final é: do desvio do faturamento anual, quanto foi contribuído pela variação das quantidades, ou seja, o delta quantidades? Para responder essa pergunta, você sabe que você está voltando a utilizar aquela parte que você já acostumou na última videoaula, que é essa parte que eu marquei agora aqui, deixei realçado em cinza. Claramente você nota aqui de que você tem uma situação do projetado anual, do realizado anual e do desvio. Sabemos que o desvio foi 377 mil, mas quanto disso agora é da quantidade? Disso você vê que já vem aqui a resposta. É aqui que você vai encontrar a informação e você vai responder aquela pergunta que a quantidade, vamos dizer, o valor, perdão, o delta quantidades responde por um total de menos R$ 370.576,39. A próxima pergunta que nós encontramos aqui é: o que impacta a contribuição causada pela variação das quantidades ou delta quantidades no preço, no desvio do faturamento anual? 1. Por ser negativa, ela contribui para que o desvio total fique abaixo da meta planejada? Por ser neutra, 0, ou seja, ela não altera em nada o desvio total? Ou 3. Por ser positiva, ela contribui para o desvio total que vai ficar acima da meta planejada. Como o valor deu negativo, você já sabe que a alternativa número 1 é a resposta que nós estamos procurando, ou seja, como deu menos 370.576,39, você sabe que por ser negativa, ela contribui para que o desvio total fique abaixo da meta planejada. A próxima pergunta é: do desvio do faturamento anual, quanto foi contribuído pela variação do preço médio, ou seja, do delta preços? Para isso a gente vai ter que voltar lá para a planilha. Essa resposta você vai encontrar na parte inferior aqui, onde você vai descobrir que a diferença dos preços praticados, no caso do preço médio, contribui para uma diferença negativa de menos R$ 2.423,61 centavos. Se você somar esses dois valores, que eu vou agora estar marcando aqui, né? Perdão, esses 370 negativos e mais os 2.423, você vai obter os 373 mil que você tem aqui em cima, certo?
A penúltima pergunta é: o que impacta a contribuição causada pela variação do preço médio, ou seja, esse delta preços, no desvio do faturamento anual? De novo, as mesmas alternativas que nós vimos antes nas quantidades. 1. Por ser negativa, ela contribui para o desvio total, ficar abaixo da meta planejada, que é a resposta que nós sabemos, porque não foi neutra, não foi zero e nem foi positivo. Por fim, agora queremos responder a última pergunta, que tem 9 alternativas. Como que você explica a combinação das contribuições causadas pela variação do preço médio, ou seja, o delta preços, e pela variação da quantidade, o delta quantidade no desvio anual? Bom, aqui nós temos que entender o seguinte: delta preços não foi neutro, então a primeira, segunda e terceira opções já estão descartadas. A terceira, a quarta, a quinta e a sexta fala de impacta reduzindo, e realmente é o que aconteceu. Então, a resposta 4, 5 e 6, na sua primeira metade, respondem aquilo que nós queremos. Então, já sabemos que a 7, 8 e 9, que fala que impacta aumentando, não aconteceu porque o desvio do delta preços não foi positivo. Então, estamos entre a alternativa 4, 5 e 6. Temos agora que olhar a quantidade, a delta quantidade. Foi negativo também. Então, a alternativa 4 é a única que tem tanto delta negativo impactando, reduzindo, como o delta quantidade impactando, também reduzindo. A opção 5 e 6, portanto, estão totalmente descartadas. E com isso você conseguiu responder todas as questões do caso Cubidia, ou seja, fomos até a última página, mas eu gostaria de falar mais algumas coisas em relação a essa planilha que você tem e como ela pode ser utilizada não só para resolver os exercícios acadêmicos que nós temos, como você pode utilizar ela no seu dia a dia, na sua empresa. E para isso nós vamos ilustrar isso mostrando uma planilha toda em branco. Aqui está a nossa planilha do jeito que nós devemos começar a usar ela quando temos um caso novo. E primeira coisa que a gente quer entender, primeiramente, já falei que esses períodos que estão aqui na primeira coluna não significam que sejam meses. Essa planilha ela já é fornecida para você numerada de 1 até 24, pressupondo que um ano de 24 quinzenas, ou seja, 12 vezes 4. Nesse caso aqui, não estranhe que está tudo div 0 aqui, porque na realidade, como não tem nada preenchido, tem que dar realmente div 0, tá? Mas quando você for preencher, saiba que você pode aumentar inclusive o número de linhas aqui. Basta você usar a opção de inserir, que é aqui, ó, inserir, e aí você vai copiar as mesmas formas que estavam na linha de cima para que você não tenha prejuízo nos cálculos. Mas o que eu quero falar com vocês é assim: imagina a seguinte situação. Ok, se você acha que entendeu também que se você não estiver trabalhando com meses, estiver trabalhando com trimestres, basta utilizar as 4 primeiras linhas, que é trimestral, né? Então o número de linhas vai ser usado de acordo com a periodicidade que você queira atacar o seu problema. No caso, por exemplo, o Black Friday, ele era um valor que surgiu após as 12 primeiras, por isso que nós criamos a 13ª naquele caso. Mas vamos supor que você tenha uma seguinte situação. O seu planejamento era vender 6 unidades a um preço unitário médio de 100, tá? Claramente você fala, então, ó, gente, o faturamento vai ter que ser de 600, né? Nesse caso aqui, vamos supor que dentro do mês você teve uma oscilação onde você teve mais do que uma situação. Em uma parte do mês você vendeu 2 unidades a 150, você teve 3 unidades que você conseguiu vender a 100, e vamos supor que você atingiu exatamente a quantidade certa, vendendo uma última unidade a 80 numa liquidação, por exemplo, tá? Note que eu estou tabulando essas duas outras informações fora
Aqui não tem nada no projetado. É por isso que aqui tudo ficou zerado, onde você pode ver nos desvios, né? Ele só teve um valor de positivo de 380, que é a multiplicação da quantidade real pelo preço unitário. Vamos supor que você queira fazer uma comparação mais justa. Na realidade, você poderia fazer o seguinte: você deveria reproduzir esse 100 aqui, tá? E você poderia dividir como você teve uma situação em que as quantidades são iguais, didaticamente ou visualmente, você poderia mostrar para o seu chefe da seguinte forma: olha, 2 aqui, 3 aqui e 1 aqui. E eu tenho, na primeira linha, vendi a quantidade 2, aliás, a quantidade 2 era 150, né? Isso, 150 aqui, 2 a 150. Eu acabei tendo um desvio de faturamento positivo de 100, um aumento de 50%, mas as quantidades aqui, você está vendo que eu mantive todas zeradas, né? Então é somente houve causa aqui apenas então somente por causa do seu preço unitário ser diferente. Para facilitar a sua visualização, eu vou ocultar as linhas de 24 até aqui do período 4 até o 24. Vamos ocultar, vai ficar mais fácil para você visualizar, porque agora fica fácil verificar aqui o resumo que você está acostumado já da última videoaula. O que eu quero mostrar para você é que tanto faz você fazer a coisa assim, 2, 2, 3, 3, 1, 1, que são as quantidades, e aí depois só jogar os preços que foram aqui unitários, como você poderia ter mantido aquilo que você tinha antes. Dá uma olhada aqui. Qual foi o preço médio? 113,33. Está percebendo que o desvio de faturamento foi de 13,33? Tá? Nesse caso aqui, imagine que você não queira fazer uma separação tão didática, que você queira deixar os 6 exatamente como estava no planejamento original. Perceba que não altera a planilha nessa sua parte final, ou seja, eu continuo tendo um desvio de 80 e aqui os mesmos 13,33. Portanto, agrupar ou desagrupar, tanto faz. Professor, e o que acontece se eu tivesse não vendido 6, mas tivesse vendido uma 7ª quantidade aqui, um segundo aqui, por exemplo? Eu tenho uma quantidade diferente, agora já estou passando a ter impacto pela quantidade registrada aqui, tá vendo? Então, essa planilha ela não é inflexível, mas você tem que saber como agrupar a informação para obter um resultado coerente e apresentar corretamente na sua mesa de negócios. Por hoje ficamos aqui. Agora o meu desafio é que você enfrente as demais cidades todas lá do nosso exercício, né? Que você vá para o exercício que acontece em La Paz, que acontece em Cochabamba, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Oruro e Sucre, e que você tenha sucesso na interpretação. Cada cidade terá uma situação diferente de interpretação. Então, não serão todos desvios negativos, não serão todos desvios positivos. Haverá uma situação que haverá positivo com negativo, haverá neutro. Portanto, você deverá usar a planilha para conseguir responder adequadamente isso. Ficamos por aqui e desejo bons estudos a todos vocês. Um abraço, professor Renato, ficando por aqui.